Jamaica estava no limite. Normalmente ela mostrava uma grande confiança, mas naquele dia foi diferente. Ela resistiu a uma grande tentação. Uma montanha de cocaína em pó bem na sua frente. Ela pegou várias gramas da droga e as entregou a um de seus mais confiáveis traficantes, David. A mulher não tinha certeza se iria vender, mas queria tentar. Jamaica queria convencer seu namorado e parceiro de negócios Duff a mudar do ramo de maconha para a cocaína. Ele não se animou com a ideia. Eles já estavam indo bem com a maconha. A cocaína era um risco maior. Mas ela queria o dinheiro dessa droga. As próximas horas passaram muito rápido. Jamaica só se aproximou de seus clientes de confiança e todos queriam cocaína. Ela só tinha mais algumas gramas. David já havia vendido tudo o que ela havia dado e o traficante queria mais. Onde antes havia uma montanha de cocaína, agora havia muito dinheiro. Duff voltou para casa, ele estava surpreso. Jamaica tinha ganho todo esse dinheiro com uma única leva, em uma só noite. Por essa grana, eles arriscariam tudo: seu tempo, sua liberdade, até mesmo suas vidas. Olá! Esse é o nosso primeiro episódio sobre Jamaica Thompson Hairston, uma das mais ambiciosas e poderosas traficantes de cocaína dos anos 80 e início dos anos 90. Esta semana vamos explorar como o negócio da cocaína veio para Los Angeles e como ela aproveitou esse momento. Veremos como a criminosa veio de uma infância pobre em South Central Los Angeles para uma mansão em Encino. No próximo episódio, veremos como ela expandiu seu império pelo país e como seus instintos maternais a derrubaram. Agora vamos testemunhar a poderosa ascensão da rainha do crime de Los Angeles, Jamaica Thompson. O que ela mais queria: dinheiro e poder. Em 1981, a criminosa e seu namorado, Duff, estavam assistindo um jogo de futebol em casa. Ela viu o namorado babando em cima de um comercial para uma enorme televisão. Então a mulher decidiu que ele merecia uma surpresa. No dia seguinte, entrou em uma loja de eletrônicos no luxuoso bairro de Santa Mônica. Ela foi diretamente para o balcão e sabia exatamente o que queria. Não havia necessidade de procurar mais. Ouvindo o preço do modelo que estava procurando, ela negociou. Que tipo de desconto poderia conseguir se pagasse à vista por 2 TVs? E, é claro, ela precisaria da entrega e instalação. Como sempre pensou à frente, considerou tudo o que precisaria para fechar o negócio e, assim, percebeu que não precisaria de intermediários. Ela saiu da loja com tudo o que queria e a um ótimo preço. Mas também tinha plantado as sementes para outra coisa. Essas sementes dariam frutos no dia seguinte. Depois que as TVs foram entregues e instaladas, e de Duff ter ficado encantado com sua surpresa, Jamaica recebeu um telefonema. Era um dos vendedores de eletrônicos com quem ela havia falado no dia anterior, que queria garantir que ela estivesse satisfeita com o produto e o serviço. Para sua surpresa, ele fez uma proposta. O vendedor tinha outros produtos nos quais ela poderia estar interessada. A criminosa marcou uma reunião para ver este novo produto. Ela ficou feliz em descobrir que o produto era, na verdade, cocaína, e que os vendedores de TV estavam vendendo a um preço melhor do que ela e Duff estavam. A mulher foi implacável. Aonde quer que fosse, via formas de melhorar e expandir seus negócios. E embora pudesse ser difícil, ela também sabia como ser acessível, amigável até mesmo. Sua capacidade de fazer com que estranhos confiassem totalmente nela era algo único em seu negócio, já que muitos dos homens que traficavam drogas usavam armas e tinham medo de conseguir o que queriam. Sua estratégia serviu bem a ela e Duff. Em um episódio do programa chamado Gangsters, America's Most Evil, Jamaica lembrou o ponto alto de seus esquemas. South Central, no início da década de 80, foi como vender sorvete. A criminosa disse que Na garagem. Mas a polícia de Los Angeles notou eles. E assim suas táticas foram as mais extremas que a cidade já tinha visto até então.
Enfrentando a pressão política para limpar as ruas antes dos Jogos Olímpicos de 1984, o chefe de polícia, Daryl F. Gates, usou um tanque militar de 4 toneladas para abrir casas suspeitas de esconder esquemas de cocaína. A violência não veio apenas das autoridades. Traficantes de drogas concorrentes muitas vezes usaram uma força brutal para ganhar território e acesso à cocaína. Mas Jamaica não deixou que o perigo afetasse seu jogo. Ela disse em uma entrevista: "Havia muita violência ao meu redor, mas a violência não me afetou. Isso nem mesmo me incomodou. Eu me sentia intocável." Sua atitude inabalável em relação ao derramamento de sangue e ao caos, sua obsessão com dinheiro e poder, sua fixação em ter controle. Tudo isso remonta à infância da criminosa. Em 1970, ela estava na 4ª série. Quando voltou para casa, descobriu que sua família tinha sido despejada de sua casa alugada na Avenida Sycamore, em Los Angeles. O quintal estava repleto de bens da família. Jamaica lembra-se de ver seu vestido de Páscoa, que sua mãe se preocupava constantemente em manter limpo, jogado no meio da sujeira. Sua mãe, Lonnie, estava na reserva da Força Aérea e era parte do Centro de Juventude da Califórnia. A futura criminosa não entendia como sua mãe podia trabalhar tanto. Queria passar por esse tipo de coisa. Em uma entrevista para a série documental da Netflix, Chefes do Tráfico, Jamaica disse: "No dia em que fomos expulsos, foi o dia em que eu descobri que queria dinheiro. Eu queria controlar tudo. Esse foi o dia em que a máfia entrou no meu coração." Naquela noite, Jamaica, Lonnie e seus 3 irmãos dividiram um pequeno quarto no West Adams Manor, um motel decadente. Ela não conseguiu dormir naquela noite, ficou acordada ouvindo sua mãe chorar no banheiro. A criminosa se lembrava bem da vergonha que sentiu quando percebeu que uma amiga da escola a viu saindo do motel. Naquela tarde, ela disse à sua mãe que queria morar com sua avó em Hattiesburg, Mississippi. Ela escreveu: "Não foi um pedido, não foi uma sugestão, era um fato. Na minha cabeça eu tinha acabado de dizer à minha mãe como as coisas iam funcionar. Aquilo era uma demonstração de liderança que Jamaica viria a assumir." Hattiesburg foi uma grande mudança para a garota. Ela estava acostumada com a agitação de Los Angeles. Em Hattiesburg, os vizinhos moravam a quilômetros de distância. Mas era no campo, não na selva urbana, que ela se familiarizou com a violência e também via isso como uma forma de resolver seus problemas. Depois de sair do avião, encontrou sua avó no desembarque do aeroporto. Assim que se aproximou, a menina logo recebeu um abraço apertado. Então sua avó, a quem todos chamavam de Muddear, perguntou se a neta tinha comido. Jamaica não se dirigiu a ela como senhora quando respondeu a pergunta. 2 minutos depois de conhecê-la, a garota recebeu sua primeira bofetada. Mas a dor serviu ao seu propósito. Ela podia ficar ressentida com sua avó, mas a respeitava. As tias e primos também viviam sob o teto de Muddear. E assim, a velha administrou sua grande família com uma mistura de precisão militar e com as boas maneiras do Sul. Durante seu tempo lá, espancamentos eram comuns. Portanto, Jamaica aprendeu rápido como as coisas funcionavam. Uma vez, um dos primos roubou comida do seu prato. Em seguida, ela apunhalou a mão dele com seu garfo. Muddear mandou os 2 para o quintal e estabeleceu as regras básicas, sem morder e sem arranhar. Resolvam isso agora. O primo tinha 10 anos. Era mais velho que Jamaica, de 8. Mas a menina não perdeu tempo em fazer o primeiro contato direto na mandíbula de seu primo. Foi como se algo dentro dela tivesse sido liberado. Seu primo foi para o chão depois daquele primeiro golpe. Em seguida, ela lançou soco após soco. A avó separou eles e bateu nos 2. Mas a menina estava orgulhosa. Afinal, agora tinha uma reputação entre seus primos. Ninguém nem mesmo pensava em afrontar aquela garota da Califórnia. Ela viveu em Hattiesburg com a avó até 1977. Seu relacionamento com Muddear sempre foi difícil, e isso chegou ao auge em seu primeiro ano do ensino médio. Jamaica tinha perdido sua virgindade em segredo para um homem quase 10 anos mais velho. Ela achava que tinha feito um bom trabalho para manter o relacionamento sem ninguém saber. Até que um dia ela chegou em casa
e se deparou com Muddear na porta com uma espingarda. A garota não era mais bem-vinda em Hattiesburg. Ela chegou a terminar aquele ano na escola, mas assim que começou o verão, estava em um avião de volta para Los Angeles. A menina saiu da Califórnia como uma criança sem teto e voltou como uma jovem de 15 anos, forte, confiante e determinada. Jamaica estava em Los Angeles há apenas algumas semanas quando viu um homem em seu bairro. Cada vez que ela se juntava aos jogos de dados que seus irmãos jogavam na esquina, os gritos de excitação daquele homem sempre pareciam cada vez mais altos. Seus irmãos chegaram em casa depois de uma noite de jogo e a jovem perguntou sobre este homem alto e bonito. Seu irmão Tony disse a ela que seu nome era Anthony Mosley, mas eles o chamavam de Duff. Quando perguntava sobre Duff, ela só ouvia coisas boas. Uma amiga em comum confirmou que ele era engraçado, limpo e decente. A futura criminosa confessou: "Eu quase fiquei louca, estava apaixonada." Jamaica Thompson, de 15 anos, estava de volta a Los Angeles no verão de 1977 para seu segundo ano do ensino médio e logo se viu atraída por um carismático jogador de dados chamado Duff. Todos na vizinhança o conheciam e o amavam, mas para a jovem havia uma coisa que colocava esse homem acima do resto: seu dinheiro. Duff a levou para o restaurante Mary Callender no primeiro encontro. Antes deste passeio, o melhor restaurante que ela já havia ido era o McDonald's. A garota não podia acreditar que podia segurar o menu na mesa, ao invés de pedir em um balcão. Um casal de idosos na mesa ao lado não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta. Então, Duff deu ao garçom $50 e ficou relutante quando o casal veio agradecer. Ele apenas ficou feliz em ajudar. Jamaica ficou impressionada com o dinheiro que Duff lhe mostrou e ainda mais com a maneira como ele gastava. Mesmo tendo ganho muito dinheiro, ele nunca permitiu que isso o tornasse arrogante ou mal educado. E de onde veio todo esse dinheiro? Da maconha. Em pouco tempo, Duff e Jamaica estavam namorando. Ela começou o seu segundo ano do ensino médio no outono de 1977 e trouxe a maconha de Duff para a escola. De acordo com sua confissão, a garota trouxe milhares de dólares em alguns meses. Ela tinha tudo: popularidade, um namorado e, acima de tudo, dinheiro. A grana mudava tudo. O dinheiro fez com que ela sentisse que estava no controle de sua vida. A jovem se sentia protegida e poderosa como nunca antes. De repente, as pessoas ao seu redor a respeitavam. O seu vício em riqueza e poder tinha só começado. À medida que o dinheiro fluía, Jamaica ficava intoxicada com ele. E isso logo trouxe problemas. Ela gostava muito do novo namorado, mas sempre estava procurando por outras oportunidades. Sempre queria mais. Esse desejo a levou a perseguir outro homem no bairro, chamado Lonzo. Ela o descreveu como sendo curto e grosso, com hábitos desagradáveis. Ele era exatamente o oposto de Duff. Uma noite, a jovem viu Lonzo na varanda de um apartamento. Ela sorriu para ele. Então, em um instante, o homem pulou da varanda para a rua. Ele perseguia um vizinho que estava lhe devendo. Em seguida, pegou o sujeito e rasgou o bolso de trás de suas calças para pegar seu dinheiro. A primeira coisa que Jamaica pensou foi: de jeito nenhum Duff faria isso. Ela reconheceu algo em Lonzo que sentia em si mesma, um instinto assassino. E a jovem se sentiu atraída por isso. Antes que percebesse, ela estava entre dois homens. A garota adorou isso, mas ao mesmo tempo foi mais possessiva com Duff. Ela adorava saber que tinha dois homens na mão. Além disso, não permitiria que outras mulheres se aproximassem de seu homem. Ela até brigou com uma colega de classe em um estacionamento do Burger King, depois de ouvir a garota mencionar o nome de Duff. Com dois homens e um controle total, Jamaica se sentia no topo do mundo. Mas, como logo aprenderia depois, ninguém pode ficar no topo para sempre. Após alguns meses lidando com o tráfico de drogas, a escola e dois homens, seu mundo foi abalado quando descobriu que estava grávida aos 16 anos e Duff não era o pai. Ela não tinha contado ao namorado sobre seu amante, a fim de manter sua fidelidade e respeito. Mas enquanto ela estava longe dele,
teve um caso com Lonzo, um homem incrivelmente sexy com quem nunca planejou ter um futuro. A jovem contou a Lonzo sobre a situação. Sem se demorar, ele sugeriu que ela fizesse um aborto. Depois de falar com sua mãe, Lone, ela foi em frente com o aborto. A criminosa escreveu: "O aborto me machucou mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. E foi a coisa mais assustadora que eu já passei. Mas o pior de tudo foi que isso me trouxe um vazio horrível que eu nunca havia sentido." Mas havia um lado bom nisso tudo. Daphne finalmente soube a verdade sobre sua infidelidade e o aborto e decidiu ficar ao lado dela mesmo assim. Enquanto a jovem recuperava seu físico e emocional do aborto, o namorado a visitou com comida, presentes e com um bom humor. Em uma época difícil, ele era a única luz no fim do túnel. Lone conheceu ele através do aborto. Jamika não havia contado à sua mãe sobre a relação com Lonzo e a deixou assumir que Daphne era o pai. O namorado a protegeu e manteve a mentira. A garota não sabia o que tinha feito para merecer um homem tão leal, mas uma coisa era certa: ele era um verdadeiro guardião. Na primavera de 1979, sua mãe foi chamada pela reserva da Força Aérea e permaneceu no Japão. A filha ficou encarregada de cuidar de seu irmãozinho Cliff, que tinha apenas 1 ano. No entanto, ela tinha apenas 17 e ainda era uma jovem no ensino médio. Daphne provou ser bondoso mais uma vez. Ele foi morar com eles e cuidou de Cliff enquanto a namorada estava na escola. Enquanto ela observava seu parceiro assumir a responsabilidade da casa, se apaixonou ainda mais por ele. O casal começou a pensar em um futuro juntos, depois que Jamika se formou no ensino médio e ficou obcecada com o mesmo desejo que se repetia em sua vida: o controle. Enquanto viviam juntos na casa de sua mãe, Daphne começou a dirigir seus negócios de lá. Ao conviver com o dia a dia do tráfico, a jovem ficou chocada ao ver que o bom coração de seu parceiro havia encontrado seu caminho no tráfico de drogas. Se um cliente não pudesse pagar, Daphne oferecia maconha a crédito. Ele era conhecido por fazer empréstimos ou dar dinheiro a outras pessoas. Mas Jamika não gostava de ver ninguém receber um único centavo do que ela estava começando a considerar como seu dinheiro. Uma noite, Lonzo bateu na porta deles, sem nenhuma vergonha. O homem não só estava comprando maconha de Daphne depois de engravidar Jamika. Ele ainda teve a audácia de aparecer sem dinheiro para pagar. A jovem estava furiosa, mas o namorado disse para não se preocupar. Um pouco de maconha grátis não o incomodava. Afinal, Lonzo tinha uma relação antiga. Mas ela não conseguiu aguentar, então seguiu seu ex-amante até a rua. Jamika arrancou a maconha das mãos de Lonzo e aproximou de seu rosto. Ela queria que ficasse claro como eram as regras de agora em diante. Sem dinheiro, sem maconha. Ele correu o mais rápido que pôde e de mãos vazias. Não demorou muito para a notícia se espalhar. Daphne ainda era um bom rapaz, mas agora sua namorada era seu braço direito. Ela escreveu: "Desempenhar esse papel foi algo natural. A partir daí, eu chequei todos que não haviam pago." O casal era uma equipe de verdade, e a jovem criminosa era o verdadeiro músculo. Depois de se formar no ensino médio, na primavera de 1980, ela teve mais tempo para construir o que agora chamava de seu negócio. Sua mãe, Lone, havia retornado do Japão e insistiu que a filha morasse com ela até completar 18 anos. Então ela se mudou com sua mãe e seu irmão mais novo, Cliff, para um novo apartamento perto de Venice Boulevard, em Los Angeles. Logo, ela viu que outro cara no prédio, chamado Ricardo, estava vendendo maconha. Jamika não gostou da concorrência, mas estava confiante na qualidade de seu produto. Ao invés de ver isso como uma ameaça, viu como uma oportunidade. Assim, enviou uma amostra grátis de seu produto para Ricardo. Então ele percebeu que seria bom fazer negócios junto com a jovem. De acordo com as memórias da criminosa, eu lhe dei uma amostra e pronto, fechamos negócio. Desde então, as coisas decolaram. Ela vendia erva no apartamento quando sua mãe não estava por perto. Mas aquele modelo não era muito sustentável à medida que seu negócio crescia. Sua erva era tão boa que muitas pessoas estavam vindo à sua porta. Então,
mudou as vendas para a calçada. Os negócios de Jamaica logo se expandiram no novo mercado. Ela vendia mais em horas, às vezes até em minutos, do que costumava vender em uma semana na escola. Ela escreveu sobre esse tempo. Onde não havia nada há um mês atrás, agora tinha um lugar cheio de maconha, com clientes o tempo todo. Todas as noites eu ficava naquela esquina como se fosse dona dela. Quando a criminosa trabalhava, com certeza ela usava uma roupa elegante, combinando com seus sapatos e com sua roupa esportiva. Ela gostava da independência que o negócio lhe dava e também se orgulhava muito disso. Vendendo na esquina, a jovem não estava realmente mantendo seus esquemas em segredo. Mas a única vez que viu a polícia foi dentro de uma loja de rosquinhas. Ela fez 18 anos em setembro de 1980 e se mudou com Daphne. Nessa época já tinha transformado seu vizinho Ricardo em um parceiro de negócios leal. Ele traficava perto do apartamento de Lone, enquanto Jamaica lidava com clientes exclusivos e de alto nível em sua nova casa com seu namorado. Naquela época, o casal estava vendendo por quilo. Ela se lembra de receber um caminhão cheio de pacotes de maconha. Fotografias daquela época a mostram sorrindo para a câmera com pilhas de notas em sua cama. No Natal de 1980, Jamaica deu a Daphne uma seleção de ternos e um jeans Jordache. Por sua vez, ele deu a ela uma bolsa Louis Vuitton com a chave de um Mercedes conversível dentro. Eles estavam desfrutando de uma vida boa. Mas para a criminosa, isso a deixou apenas mais sedenta por poder e dinheiro. No final dos anos 80, ela recebeu uma ligação. Daphne tinha sido preso e precisava ser libertado. Ela não sabia nada sobre fianças, então fez o que todos nós fazemos se precisarmos de ajuda. Ligou para sua mãe. Lone deu a ela o número de um fiador que conhecia, chamado Willie. A jovem seguiu as instruções de Willie e assim chegou à delegacia com $10 mil para pagar a fiança. Um Rolls Royce verde da cor do dinheiro parou na frente. O homem que saiu do carro estava usando um terno combinando com botas e cinto de couro de crocodilo. Ele possuía tudo, exceto uma bolsa Gucci. Ela ficou de pé enquanto Willie lhe fazia um longo discurso sobre como o trabalho que ele confiou a ela exigia paciência e lealdade à organização. Mas Jamaica queria ir direto ao assunto. Finalmente, ele abriu a bolsa e tirou uma balança de precisão. Willie começou a instruí-la sobre como usar o equipamento, mas dessa vez ela o cortou. Ela sabia o que fazer com uma balança. Então, eles foram direto ao ponto. A próxima coisa que tirou da bolsa foi um saco plástico cheio de pó branco. Era cocaína e era a primeira vez que a criminosa tinha visto a droga que iria definir sua vida. Ele mostrou como medir cocaína e o que cobrar. $100 por uma única grama, 50 por metade e 25 por um quarto. Quando ela perguntou quanto queria pelas drogas e pela balança, ele disse que o primeiro lote era de graça. Então, Willie lhe mostrou um rolo de preservativos coloridos e disse: escolha um sabor. O homem tinha tratado Jamaica como uma profissional até então. Essa proposta era degradante e nojenta. Mas essa cocaína poderia lhes trazer o estilo de vida com o qual ela sempre sonhou. Assim, ela escolheu o vermelho cereja. Naquele dia, a jovem criminosa aprendeu uma lição importante sobre a construção da confiança em suas relações comerciais. No futuro, ela iria se certificar de que seria ela a oferecer os preservativos. Ela estaria no controle. O negócio de cocaína de Daphne e Jamaica decolou muito rápido. Logo, Willie estava entregando sua cocaína 1 quilo de cada vez. E depois foram 2 quilos. E depois foram 4. Como o namorado costumava dizer, eles eram vencedores. Mas, quando estavam se estabelecendo como traficantes de cocaína, o jogo mudou mais uma vez. Uma nova forma de cocaína nasceu ali mesmo em Los Angeles: o crack. Cocaína em pó poderia ser cozida com um pouco de bicarbonato de sódio e água para formar pedras que poderiam ser fumadas. Isso aumentou muito os efeitos eufóricos da cocaína, porque fumar a droga fez com que ela entrasse no sistema sanguíneo mais rápido. Assim que o efeito se esgotava, os usuários queriam cada vez mais.
era incrivelmente viciante e mais barato que a cocaína em pó. Em 1980, a polícia de Los Angeles estava sobrecarregada. De acordo com Jack Hickey, um ex-policial, parecia que o crack estava sendo vendido em cada esquina. Hickey até se lembrou de um lote de árvores de Natal que aceitava crack como pagamento. Os carros estacionados na rua tiveram suas antenas arrancadas para serem usadas como tubos de crack improvisados. Jamaica aprendeu sobre o crack, porque seus clientes começaram a pedir pela droga. Logo, todo o negócio mudou. Eles estavam operando 4 ou 5 bocas de venda de crack, cozinhando e vendendo a droga. Mas um negócio maior significava mais riscos. Alguns dos traficantes foram roubados e até mesmo mortos. Depois de terminar o ensino médio, Jamaica carregava uma arma em sua bolsa de grife e não iria hesitar em puxar o gatilho caso fosse preciso. Mas ela e Daphne usaram outro fator ainda mais poderoso do que o medo para manter seus negócios: a generosidade. Todo cara que batia em sua porta, eles lhe davam $50. Eles deram esse dinheiro às crianças, aos sem-teto e às famílias carentes do bairro. Eles também organizaram churrascos para toda a vizinhança e todos os seus funcionários em todos os fins de semana. Daphne contratou um DJ diferente a cada semana para manter a música fluindo. O casal fazia grandes entradas, saindo de um de seus veículos de luxo e vestindo roupas que combinavam. Eles gostavam de compensar as pessoas que trabalhavam para eles, já que sabiam que isso valia a pena. A lealdade de seus trabalhadores foi essencial para dar a Jamaica e Daphne a segurança que precisavam para construir uma família. Em novembro de 1981, menos de um ano depois de começarem a vender cocaína, Jamaica estava grávida. Dessa vez, a gravidez foi um acontecimento feliz. Ela esperava que o bebê fosse um menino, para que se parecesse com Daphne. O pai esperava exatamente o oposto. Daphne logo colocou sua parceira em licença de maternidade. Ele não a deixava ter contato com as drogas. Ela contava o dinheiro e o depositava no banco durante sua gestação. Em julho de 1982, Jamaica tinha 20 anos. Após quase 24 horas de trabalho de parto, nasceu Anthony Jr. Seu nascimento trouxe tanta alegria a seus pais que alguns meses depois, eles foram de carro para Las Vegas e se casaram. Ao voltar para Los Angeles, se mudaram para sua primeira casa. Eles ainda eram vencedores. Mas essa fase boa iria chegar ao fim. No início de 1983, o casal estava tomando café da manhã no M&M, um café local onde muitos de seus amigos iam. A criminosa esteve fora do contato com o tráfico por mais de um ano, mas ela estava prestes a voltar para o jogo. Um de seus traficantes trouxe um homem gordo com joias e sapatos extravagantes para conhecer Daphne. Seu nome era Judah. Foi uma simples apresentação e um aperto de mão, mas Jamaica ficou desconfiada. Ela não queria ser atingida por alguém em quem não confiava. Sua desconfiança cresceu depois que ela e Daphne viraram sócios de Judah. Eles saíram em 2 ocasiões diferentes. Judah trouxe 2 mulheres diferentes e as apresentou cada uma como sua esposa. A jovem criminosa definitivamente não queria que Daphne se associasse com alguém que desrespeitasse mulheres como ele. Mas apesar disso, esse homem e seu marido faziam negócio juntos. Em pouco tempo, Daphne passava a noite fora. Ele sempre disse que estava fora com Judah, mas os instintos de Jamaica lhe diziam que algo mais estava acontecendo. Ela começou a vasculhar as gavetas e carros do marido até encontrar provas de suas suspeitas. Assim, encontrou uma pilha de multas de estacionamento não pagas, emitidas em um lugar que ela não conhecia. E isso era tudo o que precisava para concluir que seu parceiro a estava traindo. Ela fez uma xícara de chá e se sentou na mesa da cozinha para esperá-lo. Durante horas, sua imaginação foi longe e sua raiva aumentou cada vez mais. Sua possessividade sobre o marido só tinha crescido. Finalmente, chegando em casa por volta das 3 da manhã, a mulher não fez nenhuma pergunta. Ela só começou a disparar sua arma. De alguma forma, a Daphne se esquivou de todas as balas e correu para dormir na casa de sua mãe. Mas ela localizou o endereço emitido nas multas.
Assim arrastou seu filho, ainda dormindo, para fora da cama e o deixou na casa de sua mãe Loni. Então a mulher dirigiu até o endereço que estava nas ruas. O endereço a levou para um prédio e, estacionado do lado de fora, estava o caminhão de Daphne. Jamaica não perdeu tempo. Ela pegou uma garrafa vazia no beco e jogou no veículo. O alarme disparou logo em seguida. Segundos depois, uma mulher saiu do prédio. Ela desligou o alarme, o que significava que essa pessoa tinha as chaves de Daphne. A jovem criminosa sorriu. Lá estava ela, a mulher com quem seu marido a estava traindo. Jamaica foi para cima dela. Depois, agarrou seu cabelo, imobilizou e a esmurrou sem parar. Assim que a criminosa ouviu os tiros, soube que era hora de se retirar. Quando fugiu, viu Daphne atrás dela, sem camisa e segurando uma arma. Seu encanto, finalmente, havia acabado. Durante as próximas 2 semanas, Daphne ligou várias vezes. De vez em quando ela falava com ele, mas na maioria das vezes nem atendia. Seu marido a havia traído e a esposa achava que ele não podia fazer nada para recuperar sua confiança. Eles ficaram separados por um tempo. O pai de Jamaica a levou junto com seu filho para uma caminhada. Seu pai trabalhava com construção civil e ele disse que queria mostrar uma fabulosa mansão na qual tinha trabalhado em Encino, um subúrbio de Los Angeles. O bairro estava cheio de mansões de milhões de dólares. O pai dela conseguia dizer o nome das celebridades que viviam em cada uma dessas residências, como Marlon Jackson, irmão de Michael Jackson. Então seu pai apertou o botão de um controle remoto escondido. O portão de metal pesado de uma propriedade na frente deles se abriu e de repente eles estavam descendo a longa estrada em direção à mansão. Mas Jamaica pôde ver que esta propriedade não estava em construção. Parecia pronta e parecia perfeita. O pai de Jamaica os convidou para dentro a fim de dar uma olhada ao redor. O interior da casa era tão bonito quanto o exterior. Havia pisos de mármore e um candelabro de cristal na entrada. A suíte master tinha uma banheira de hidromassagem enorme e pisos aquecidos. O quintal era igualmente impressionante, equipado com uma piscina e também com uma banheira de hidromassagem. A propriedade inteira era monitorada por câmeras de segurança. Era um sonho. A filha perguntou a seu pai quem estava se mudando. Ele sorriu e se ofereceu para lhe mostrar a garagem. A porta da garagem se abriu e revelou Daphne esperando lá dentro. Anthony Jr. correu para ele com entusiasmo e o pai lhe deu um abraço apertado. Então, ele deu a Jamaica 2 conjuntos de chaves, uma para a casa e uma para uma BMW nova, já estacionada na garagem. Ela recuperou seu marido e juntos se mudaram para a mansão em Encino. O casal estava mais uma vez junto e mais próximos do que nunca. Para o aniversário do marido, a esposa deu uma festa surpresa em uma boate em Sunset chamada Candy Store. As decorações, o buffet, o entretenimento, o bolo, tudo foi de primeira. Mas Jamaica se superou com o presente, um carro Roadster Planet pintado sob medida, que ela revelou na frente dos convidados da festa. Hoje um Planet dos anos 80 é vendido por $1 milhão. Mas enquanto as coisas entre o casal estavam melhorando, o tráfico estava ficando mais violento e perigoso do que nunca. Apesar de saírem da violência que assolava South Central Los Angeles, sua mansão ainda não era uma fortaleza. No final de 1984, Jamaica sugeriu pela primeira vez a Daphne que eles deixassem Los Angeles. Ela tinha uma amiga que estava criando sua família no Texas e parecia ser um bom lugar para eles começarem de novo com um negócio legítimo. Eles poderiam pegar seu dinheiro e sair do tráfico de uma vez só. O marido estava disposto a considerar essa opção, mas o tráfico tinha outros planos. No dia seguinte, em 23 de novembro de 1984, Jamaica, de 22 anos, fez o café da manhã. Ela queria ter certeza de que a conversa deles sobre a mudança para o Texas começasse bem. Mas quando a refeição foi servida, Daphne estava se preparando para ir embora. A esposa protestou. Ela queria discutir os planos futuros da família.
O marido sorriu e lhe disse que eles fariam o que ela quisesse. A mulher ficou encantada e deu um beijo de despedida nele. Então ligou para sua amiga no Texas e elas planejaram durante horas sobre a mudança. Então, Duff ligou. Ele parecia tranquilo e disse que logo estaria em casa. Eles trocaram um "eu te amo" e desligaram. Poucas horas depois, uma amiga de Jamaica ligou. Ela perguntou se Duff estava bem. Ela tinha acabado de ouvir que ele levou um tiro em um lava-jato onde gostava de jogar dados. Jamaica garantiu à sua amiga que seu marido estava bem, que tinha acabado de falar com ele. Então, o telefone tocou de novo. Ela atendeu. Era outro amigo informando a mesma notícia. A mulher sentiu um frio na barriga. O telefone tocou mais uma vez. Agora era a mãe de Duff. Ela pediu para vir até sua casa. Ele tinha sido baleado e ela queria que Jamaica a acompanhasse até o hospital. Os piores medos da jovem estavam se tornando realidade. Assim, ela colocou Anthony no carro e dirigiu até a casa da sogra. Quando chegou lá, o quarteirão inteiro já estava lotado de carros. Ela parou e caminhou através da multidão quando viu um rosto indesejado se aproximando. Era Judah. Judah falou em um tom que transmitia elegância, mas nenhuma pitada de remorso. Duff estava morto. Jamaica ficou atordoada. De repente, sua vida perfeita se despedaçou. Agora, ela era viúva e seu filho não tinha mais pai. A jovem não foi capaz de encontrar a mãe de Duff no hospital. Ela foi direto para o necrotério da cidade. Jamaica não podia acreditar que tinha conseguido. Ela não via seu filho Anthony há 6 meses. Seu único contato era por telefone e cada ligação terminava do mesmo jeito, com seu filho perguntando quando ela ia voltar para casa. Por quase 2 anos, Jamaica fugiu das autoridades. Naquele momento, ela estava evitando correr riscos. Mas isso durou até 23 de junho de 1993, dia da formatura de Anthony na 6ª série. E a mãe não queria perder mais um dos eventos de seu filho. Ela pegou uma dúzia de rosas amarelas que havia colhido para ele e atravessou o estacionamento. Assim, chegou depois que a cerimônia começou, para que não fosse vista pelos policiais no meio da multidão. Jamaica entrou no auditório. A cerimônia estava quase completa. Os formandos subiram ao palco e cantaram Heal the World, de Michael Jackson, para seus pais e professores. A criminosa procurou entre as crianças ao redor do palco e lá estava Anthony. Ela estava tão orgulhosa dele. Até que sentiu uma mão agarrando seu braço. Uma voz sussurrou perto do seu ouvido. Não faça uma cena. Você está presa. Todos tiraram ela da cama. A mulher correu para o quintal. Era Sônia gritando porque Anthony estava flutuando de barriga para baixo na piscina. A mãe pulou na água e levou seu filho para a beirada. E pediu a Sônia para chamar uma ambulância. Jamaica rogou a Deus pela vida de seu filho. Era uma dívida que o falecido devia. Se a criminosa fosse voltar ao jogo, não poderia tolerar trabalhar com alguém em quem não confiava. Primeiro, ela ouviria seus instintos. Na manhã seguinte, ela foi às compras. Jamaica geralmente usava a última moda da Fila e da Jordache, mas agora seria diferente. Afinal, estava com medo de Jamaica nas ruas. Se ela te pegasse com uma mentira, teria consequências. Ela tinha um pavio curto. Por exemplo, quando Anita percebeu que o apartamento que havia alugado para a criminosa estava sendo usado como depósito de dinheiro, ela ameaçou chamar a polícia, já que não havia concordado em fazer parte de algo ilegal. Então, Jamaica não perdeu tempo em colocar a mulher nos trilhos. A surra que Jamaica lhe deu deve ter causado um grande impacto, porque Anita nunca mais causou problemas. Assim que a criminosa colocou as coisas no lugar em Los Angeles, ela sentiu uma vontade de expandir. A morte de Duff não tinha mudado seu vício em dinheiro e poder. Agora que estava de volta ao jogo, tinha que alimentar essas vontades. E ela sabia exatamente onde encontrar novos parceiros. Las Vegas. Toda vez que havia uma grande partida de boxe em Las Vegas, a cidade se enchia de ricos traficantes de drogas, vindos de todos os cantos do país. Jamaica estava lá entre eles. Ela se sentia confortável, afinal este era seu povo. E cada um deles era um meio de conseguir mais dinheiro.
Ela sempre foi a única traficante mulher com poder nesses círculos, mas a criminosa sabia que isso ajudava a manter seus esquemas em segredo. Assim, ela jogou com o que esses criminosos homens esperavam de uma mulher, ou seja, com sedução e submissão. Depois de algumas bebidas e alguns flertes, os negócios começaram quando perguntavam a Jamaica se ela conhecia alguém que comprava drogas. Ela bancava a tímida Detroit. Esse apelido não era por acaso. O sujeito a seduziu a visitar sua cidade natal, que era de fato Detroit. Detroit colocou Jamaica e seu filho Anthony em uma suíte luxuosa de hotel, enchendo eles de presentes e levando-os aos melhores restaurantes. Não houve discussão sobre sexo ou negócios, o que agradou ela muito. O fato de Detroit estar indo devagar mostrou à mulher que ele era um homem sério. Ele sabia realmente jogar. Depois de um mês inteiro se conhecendo, Detroit fez uma pergunta durante um jantar. Ele queria saber qual era a profissão dela. Naquela mesma noite, a criminosa pegou um avião para Los Angeles. Na manhã seguinte, ela voltou à cidade de Detroit com 2 empregados e 50 quilos de cocaína. Ela voltou para o mesmo hotel de luxo onde Detroit a estava hospedando. Mas dessa vez, ela mesma fez a reserva para 2 quartos. Assim, colocou a cocaína em um e convidou Detroit para o outro. Uma vez que conversaram, Jamaica abriu a porta do outro quarto, revelando as drogas. Durante os 2 meses seguintes, ela ganhou mais dinheiro do que nunca. O transporte de Los Angeles para Detroit significava que ela poderia cobrar um preço muito mais alto pela cocaína do que em Los Angeles, ou mesmo em Las Vegas. Assim, deixou seu filho com sua mãe, Lonnie, e viajou com um grupo exclusivo de seus funcionários para Detroit toda semana, a fim de entregar a droga. Seu método de contrabando era muito simples, já que em meados dos anos 80, a segurança dos aeroportos era bem frouxa comparado ao que é hoje. Jamaica e uma parceira embrulhavam quilos de cocaína em seus corpos com plástico ou os enfiavam em cintas extra grandes. Em seguida, vestiam roupas como macacões e vestidos largos. Assim, quando caminhavam pelo aeroporto, apenas pareciam mulheres gordas. Portanto, nunca ninguém foi parado. Na viagem de volta, usavam as mesmas roupas, só que ao invés de drogas, carregavam dinheiro. Com todo o dinheiro entrando, a criminosa percebeu que tinha que transformar seu negócio mais uma vez. Ela estava trazendo milhões de dólares toda semana, mas se quisesse usar essa grana para comprar uma casa, por exemplo, ou para guardá-lo para seu filho, precisaria de um negócio legítimo para lavar seu dinheiro. Mas, como a mulher trabalhou toda a sua vida fora dos limites da lei, todos os seus contatos pertenciam ao crime. Será que ela poderia ter sucesso nos negócios de forma legal? Veja a seguir. Em 1987, menos de 3 anos após a morte de seu marido Duff, Jamaica Thompson não só havia reativado seu lucrativo negócio de distribuição de cocaína em Los Angeles, mas também havia se expandido para Detroit. Nesse momento, ela tinha apenas 25 anos. Mas, como disse Notorious B.I.G., mais dinheiro, mais problemas. O dinheiro estava transbordando, mas há um limite para o que o lucro pode fazer. Aquela grana não poderia ajudá-la a qualificar-se para uma hipoteca ou ser deixada para a herança de seu filho Anthony. E ela sabia que eventualmente precisaria de uma estratégia para sair do crime. Algum negócio legítimo para servir como um plano B. Mas Jamaica não tinha ideia por onde começar. Em toda sua vida ela achava que conhecia bem esse jogo, mas não sabia em que tipo de negócio deveria investir. Sua salvação veio na forma de um salão cabeleireiro. Em 1987, ela estava cortando seu cabelo com James Gibson, um cabeleireiro de Los Angeles que atendia a todas as celebridades negras da cidade na época, incluindo a atriz Cicely Tyson e as cantoras Stephanie Mills e Cheryl. Assim, Gibson aconselhou a criminosa a entrar no ramo da estética. Ela imediatamente abraçou a ideia, já que sabia que as mulheres negras tinham muito orgulho de seus cabelos e estavam dispostas a gastar muito dinheiro em uma peruca de alta qualidade. Era perfeito para seus propósitos. Quanto maior a transação, mais eficiente seu negócio seria para lavar grandes somas de dinheiro do tráfico. Então ela entrou no negócio de beleza. Gibson disse a Jamaica que os cabelos da mais alta qualidade vinham da Itália.
Seu tempo no jogo havia lhe ensinado a não perder tempo com intermediários. Então ela partiu para encontrar sua própria conexão direto da fonte. Depois de um pouco de busca, encontrou o que procurava em Palermo, Itália. Armazéns cheios de cabelos naturais, brilhantes e bonitos. Então, ela fez o que fazia de melhor. Negociou um bom preço, cuidou da logística de transporte e montou sua linha de abastecimento. Claro que antes de entrar no avião de volta aos Estados Unidos, ela fez um turismo de compras para comemorar seu novo negócio nas lojas da Gucci e Fendi. Mas o trabalho ainda não tinha terminado. Jamaica sabia que se seu negócio ia decolar, então precisava projetar uma certa imagem. Assim, ela se inscreveu em aulas de conversação em público para melhorar suas habilidades de comunicação. Também treinou com um personal trainer para ficar em forma. Por fim, batizou sua empresa de Hair Distributors, Inc. O slogan era um poema. Cabelo que brilha é o cabelo que flui. Quando o sedoso transpira o ar, não é apenas o brilho de um cabelo bonito. Pela primeira vez, a criminosa era uma mulher de negócios legítima. Em 1988, com apenas 26 anos, ela era presidente de sua própria empresa. Com a ajuda de James Gibson, rapidamente se tornou conhecida por uma clientela totalmente nova. Ela trabalhou com os ricos e famosos, como a cantora Cheryl e a família do famoso fundador da Motown Records, Berry Gordy Jr. Jamaica viajou por Los Angeles para vender seu produto, mas agora estava vendendo para um tipo diferente de clientela. Ela estava entrando nas propriedades seguras dos ricos, entregando sua identidade com confiança a um policial fora de serviço que trabalhava na segurança. Era um novo estilo de vida e a criminosa estava procurando por isso. Até mesmo escreveu em suas memórias que, naquele momento, percebi que poderia ser a estrela em qualquer jogo que jogasse. Em 1988, ela estava trabalhando em seu mais alto nível, já que estava no auge de sua vida dupla. De dia, era uma respeitada e bem-sucedida empresária, presidente da Hair Distributors, Inc. Quando ela deixava o escritório, se tornava a rainha do tráfico de drogas de Los Angeles. Jamaica até trocava de papéis quando estava viajando. Ela compareceu ao Brunner Bros. International Hair Show em Atlanta, fazendo grandes conquistas para seus dois negócios, enquanto festejava durante todo o fim de semana. Jamaica e Hair Distributors, Inc. foram grandes sucessos nesse evento. A criminosa ficou feliz em ver que seu talento para influenciar as pessoas e fazer negócios, aperfeiçoado por seus anos no crime, foi igualmente útil em seus negócios legítimos. Ela também conheceu dois novos homens que puderam avançar nos seus negócios. Um chamou de Atlanta e o outro de basquetebol. Jamaica sabia que ia ser difícil ter dois homens trabalhando com ela em Atlanta. Se eles se encontrassem e ficassem com ciúmes, isso seria ruim para os negócios. Mas ela seguiu em frente com isso. Seu sucesso até agora Restaurar a ordem. E não era só em Los Angeles. Mas eles subestimaram o poder que ela tinha sobre seu pessoal. Distribuir cocaína. Diante da possibilidade de passar 10 anos ou mais na prisão, ele decidiu entregar Jamaica. A polícia finalmente tinha uma testemunha disposta a se tornar um informante. Mas eles ainda não tinham a rainha do tráfico de Los Angeles. Em abril de 1991, Jamaica foi indiciada por conspiração federal de drogas e acusações de lavagem de dinheiro. Agentes federais apareceram na Hair Distributors, Inc., mas ela não estava lá. A mulher teve sorte de estar trabalhando fora da empresa. Um de seus leais funcionários ligou para avisá-la que o FBI e a DEA estavam à sua procura. Ela imediatamente deixou Anthony com sua mãe, Lonnie. Uma vez que conseguiu uma série de identidades falsas, fugiu. Seu trabalho no tráfico significava que ela tinha contatos em todo o país, e muitos deles estavam felizes em acomodá-la. A criminosa escreveu em suas memórias que os homens com quem ficou durante aquele tempo eram como gavetas em uma mesa. Eu podia abri-las e fechá-las sempre que quisesse. Eu estava no controle. Os federais começaram a trabalhar com os US Marshals para tentar rastrear Jamaica. Mas o processo foi lento. Os milhões da rainha do tráfico em dinheiro significava que ela poderia continuar fugindo para sempre, mas não poderia ficar longe de Los Angeles por muito tempo. E as autoridades sabiam bem disso.
Em 1992, o frustrado agente do DEA, Greg Underwood, veio a Los Angeles para investigar por conta própria. Ele não tinha muito o que fazer, mas sabia onde estavam os escritórios da Hair Distributors, Inc. Ele conseguiu um mandado de busca e vasculhou os estabelecimentos, mas não encontrou evidência de atividade ilegal. Um sargento da polícia local apontou para um certificado da escola primária local, a Kawan Elementary, pendurado na parede perto da escrivaninha de Jamaica. Era um prêmio que Anthony conseguiu. O próximo passo de Underwood foi ligar para a escola primária Kawan. Ele soube que a formatura seria em junho e que Anthony se formaria na 6ª série. Parecia um tiro no escuro, mas o agente estava tão obcecado pela criminosa que estava pronto para agir de acordo com um simples palpite. A seguir, o DEA orquestra uma operação ambiciosa e complexa em uma formatura de uma escola primária. Agora, voltamos à nossa história. Jamaica Thompson fugiu da polícia quando uma acusação federal foi feita contra ela em abril de 1991. Ela tinha conexões românticas e criminosas por todo o país, o que lhe facilitaria ir de um lugar para o outro e mudar sua identidade. Ela passou um tempo em Birmingham, Miami, Chicago, Detroit, Atlanta. Quase 2 anos se passaram desse jeito. Vendo que não poderia ir além em sua busca, o agente do DEA, Greg Underwood, investigou o filho da criminosa, Anthony, que vivia com a mãe de Jamaica, Lonnie, enquanto ela estava fugindo. Underwood entrou em contato com a escola de Anthony em... Presa na frente de seu filho era a pior sensação que qualquer mãe pode sentir. Jamaica sabia que ele estava experimentando o mesmo sentimento que ela teve ao ver sua família despejada anos atrás. Vergonha, constrangimento, isolamento, solidão. Era o mesmo tipo de humilhação que um dia sentiu. Tudo tinha mudado para ela de novo. Pela 2ª vez em sua vida, sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo que nunca havia imaginado. A criminosa disse: "Eu pensei que tinha tudo sob controle, mas quando eu senti as algemas sendo colocadas em mim, percebi que estava vulnerável agora." Após sua prisão, ela foi extraditada para Illinois. Lá ficou presa em uma pequena cadeia municipal fora de St. Louis, enquanto aguardava julgamento. A água que saía da torneira... Ela sentiu que havia feito a coisa certa por seus funcionários, mas nunca havia considerado os danos que todas as drogas estavam causando à sua cidade. Quando percebeu isso, a culpa era demais para suportar. Enquanto Jamaica aguardava a sentença, o estresse e a má alimentação na cadeia a deixaram doente. Depois de sofrer um duro interrogatório antes da sentença, ela estava desesperada por um alívio. Assim, foi para a capela da prisão pela primeira vez, procurando consolo. Lá, um padre estava trabalhando com um grupo de detentos. Ele perguntou a eles se alguém queria receber o Espírito Santo, e Jamaica se ofereceu. O padre colocou a mão em sua testa e passou óleo. No momento em que seus dedos tocaram sua cabeça, ela começou a falar em uma língua que nunca tinha ouvido antes e que não entendia. Jamaica foi dominada por uma onda de amor e alegria. Ela podia sentir Deus trabalhando dentro dela. Quando o padre perguntou se alguém desejava ser batizado, ela foi até a pia batismal de prata. A criminosa escreveu em suas memórias: "Quando eu saí da água, comecei a falar na minha nova língua, mas dessa vez eu sabia exatamente o que estava dizendo." Assim, se ajoelhou imediatamente em frente a seu beliche e começou a rezar. "Eu me lembro de ter entrado no meu dormitório e coberto minha cabeça. E eu comecei a confessar cada pecado durante horas. Eu me senti tão pura, limpa, refrescada e nova." Durante toda a noite, ela ficou de joelhos, confessando. Assim, confessou pecados que havia esquecido, pecados que nunca havia falado em voz alta com outro ser humano. Embora tenha ficado acordada a noite toda, quando o sol nasceu, se sentia relaxada e calma. Seus pecados tinham sido perdoados. Enquanto esperava sua sentença, Jamaica leu a Bíblia inteira, 2 vezes. Ela participou do estudo bíblico na capela e assistiu a todos os cultos que pôde. Também começou a pregar para os outros detentos e até mesmo para os guardas da prisão. E assim, ela continuou mudando. A rainha do tráfico escreveu: "Eu continuei vendo o meu passado pelo que ele era. Havia muito orgulho, vergonha e dor.
Mas Deus jogou tudo isso fora e substituiu por amor, alegria e bondade. Quando sua sentença chegou, 6 meses depois, ela parecia uma nova mulher. Mas o promotor não se conteve. Em sua declaração, disse que ela era uma ameaça para a sociedade, já que arruinou famílias e destruiu vidas. Mas então, Jamaica recebeu uma sentença de 15 anos, muito menos do que esperava. Ela foi forçada a desistir do controle que tinha sido sua única fixação por tantos anos. Mas Deus realmente a ajudou. Ela continuou a expandir sua fé durante seus anos na prisão. Ela pregou aos detentos e fez a diferença em muitas vidas. Até mesmo pregou a alguns condenados famosos, incluindo Griselda Blanco, outra magnata da cocaína. Também ajudou uma detenta a recuperar sua fé após ter sido diagnosticada com câncer terminal. Ela até sentiu como se Deus falasse